Desde o início dessa recente discussão sobre a reforma tributária, nós aqui do Jornal A Voz do Povo estamos apresentando um conteúdo, para informar a comunidade piranhense da região e quem nos acompanha também pela internet sobre o texto. E na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto base da reforma do sistema tributário aqui do nosso Brasil. A gente acompanha agora uma reportagem da TV Câmara que aborda esse assunto para a gente saber como foi essa votação na noite de ontem. Numa sessão que se estendeu por 15 horas, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto principal da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Faltaram apenas 4 destaques para a conclusão da votação, que serão apreciados nesta sexta-feira. A reforma tributária prevê a extinção de 5 tributos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS, e a sua substituição pelo chamado IVA dual, cobrado sobre o valor agregado ao serviço ou produto em cada etapa da cadeia. O IVA dual engloba o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, gerida pela União, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, gerido pelos estados e municípios. Também será criado o imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Os tributos serão cobrados no local de consumo dos bens e serviços. Um conselho federativo irá centralizar a arrecadação e distribuição desses impostos. Um grupo de trabalho consolidou o texto da reforma a partir de 2 propostas que já tramitavam no Congresso. O coordenador deste grupo, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, resumiu as vantagens do novo sistema. Se trata de dar ao Brasil e à economia brasileira um novo sistema tributário capaz de reposicionar o Brasil nas disputas das cadeias globais de produção e de componentes, capaz de dar ao Brasil o setor produtivo competitividade, capaz de dar ao Brasil eficiência produtiva, capaz de tirar de 8% a 20% dos custos dos produtos que nós comercializamos aqui no país. Para atender várias sugestões que chegaram ao longo da semana, o relator da PEC, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, fez modificações no texto. Entre outras mudanças, ele alterou a composição do Conselho Federativo e as alíquotas dos regimes favorecidos. E aqui eu quero me dirigir aos produtores rurais, ao setor de serviços, de saúde, de educação, aos medicamentos, a todos esses setores que tinham uma alíquota reduzida com 50%, nós adotamos e passamos a adotar a alíquota de 40%. O texto recebeu votos contrários de algumas bancadas. O líder do maior partido na casa, o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, pediram o adiamento da votação da matéria. Eu desafio a qualquer deputado que diga que conhece 100% desse texto nesse momento. Nenhum deputado desse plenário conhece 100% do texto. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível um deputado ter o domínio de um texto com 150 páginas, modificado aqui e ali. Nós não estamos tratando de um projeto comum. Nós estamos tratando de uma reforma tributária que vai mudar o sistema tributário do Brasil, esperado por nós há anos. Eu me sinto, inclusive, desrespeitado como deputado federal. Repito, desrespeitado como deputado federal, para votar uma proposta de emenda à Constituição cujo relatório foi protocolado há poucos minutos, com mais de 40 páginas, e eu preciso dizer para o meu eleitor se voto favorável ou contrário um tema tão relevante, sem conseguir lê-lo do início ao fim até o momento do voto.
Relator da reforma tributária em 2017 e 2018, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, argumentou que o texto aprovado trará benefícios para a economia. Por que o Brasil não cresce se tem o país mais rico do mundo, com os minérios abundantes, floresta, terra, água, sol, regime de sol, planta 3 safras por ano? Porque a regra de negócio está errada. A economia de mercado brasileira é fraudulenta. Uns pagam poucos, outros pagam muito, e no conjunto outros não pagam nada e o povo paga tudo. Todo incentivo fiscal que é feito, quem paga é o consumidor. Autor da proposta, o deputado paulista Baleia Rossi, do MDB, lembrou que, ao apresentá-la, a PEC recebeu apoios de deputados de todos os espectros políticos da casa. Isso mostra o quão democrático nasceu a discussão da reforma tributária nesta casa, sem nenhum caráter partidário ou ideológico. A reforma tributária é uma questão de Estado, não é da situação, não é da oposição, é do parlamento para o povo brasileiro. Antes da abertura do resultado do painel, que mostrou mais de 380 votos favoráveis ao seu relatório, o deputado Aguinaldo Ribeiro agradeceu o presidente da Câmara e todos os colegas parlamentares. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E nisso eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu não acho que a gente conseguisse votar uma reforma tributária de outra forma. Hoje eu tenho convicção que a reforma tributária só podia ser tocada da forma como Vossa Excelência tocou. Mas é essa arte de diálogo, de construção, e aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Não é o país que olha para a direita, não é o país que olha para a esquerda, é um país que olha para frente, é um país que quer ver, que quer deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Durante a sessão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, deixou a mesa por um momento para se pronunciar sobre a votação. Estamos vivendo hoje um momento histórico para o país e para as nossas vidas parlamentares. O país olha para este plenário esperando uma resposta nossa para a aprovação de uma reforma tributária justa, neutra e que dê segurança jurídica e promova o desenvolvimento econômico e social. Não podemos e não devemos nos furtar a essa responsabilidade. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. Pois é, e agora vamos trazer aqui para a nossa realidade, nosso estado de Goiás, os municípios. Hoje pela manhã, o governador Ronaldo Caiado concedeu entrevista à TV Jovem Pan e falou o que será de impacto, né, para Goiás com essa reforma tributária. O governador, a gente já trouxe aqui, é um crítico ferrenho, vem sendo um crítico ferrenho a essa questão da reforma tributária, porque, segundo ele, o estado de Goiás vai perder em arrecadação e em autonomia, bem como também os municípios goianos. O governador cita, inclusive, que o agro goiano perderá com esse novo sistema tributário. Vamos acompanhar, a entrevista é um pouco longa, mas vale a pena. Eu estou reforçando isso aqui, pessoal, trazendo essas informações. Como eu disse na edição de ontem, falar disso é até um pouco chato, né? Contudo, essa reforma tributária vai impactar diretamente aos empresários que estão nos acompanhando agora, ao cidadão comum, afinal, são impostos, né, que todos nós pagamos. Vamos acompanhar, o crédito da entrevista, repito, é da Jovem Pan News. Vamos acompanhar.
A reforma tributária aprovada em 2 turnos já na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. Alguns parlamentares ainda são contrários à proposta, como o governador e também pessoas ligadas ao agronegócio também. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que nos últimos dias fez diversas críticas à reforma, conversa conosco aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, governador? Bem-vindo. Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham também pela rede social. Muito obrigado. Não, governador, eu só queria acrescentar, algumas falas do senhor nos últimos dias. O senhor chamou a reforma tributária de desrespeitosa com os estados, que seria a maior afronta ao Pacto Federativo. Eu pergunto, nas concessões que foram feitas nas últimas horas, o senhor acha que o estado que o senhor comanda foi prestigiado ou ainda não? Ao contrário, não só o estado de Goiás, mas vários estados, eles foram extremamente sacrificados. Primeiro, porque realmente as pessoas que leram o projeto, é importante que a gente não discuta aqui o conceito. Eu gostaria de que as pessoas que comentaram e aí elogiaram o texto, eu gostaria de debater com elas sobre o conteúdo. Porque, eu gosto do livro. Você já leu o livro? Não, eu gostei da capa. Então, quer dizer, eu acho que é fundamental que a gente leia o projeto. Então, no momento em que você tem tudo aquilo que é arrecadado pelo Estado e município concentrado em um comitê federativo, isso é algo que exclui totalmente as prerrogativas e as iniciativas dos governantes no seu país, no seu Estado. Em primeiro lugar, isso é uma ruptura completa, tá certo? Um desrespeito completo à cláusula pétrea do Pacto Federativo. O segundo ponto é mais outra anomalia que foi criada aí para poder receber apoio da base do Sudeste. Ou seja, hoje você tem, todos nós somos considerados como entes subfederados, subnacionais. Tudo bem, são a União e os entes subnacionais. Agora criou-se uma outra categoria no Brasil. Além de sermos subnacionais, com exceção do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nós somos sub-sudeste, porque nenhuma decisão no Conselho é aprovada sem que haja aí o compartilhamento do apoio desses 3 estados que hoje representam mais de 55% da população e nenhuma outra articulação no comitê chegará a 60%, como está ali no texto da reforma tributária. Um outro ponto que eu colocaria aí aos que rotularam, eu acho que nós estamos num debate de conteúdo. Acho que nós não podemos partir para essa tese de rotular, olha aí, isso é um projeto da esquerda, isso é um projeto da direita. Eu acho que nós temos que discutir e as pessoas têm que saber interpretar o que estão votando. E as pessoas têm que comentar aquilo que realmente tem no texto. Eu gostaria de perguntar o seguinte: quando o Paulo Guedes apresentou a reforma, do qual nós defendemos, primeiro pelos impostos da União, onde ele propôs uma lei ao Congresso Nacional e está lá, ele disse, olha, a fusão aqui do PIS e do COFINS, tá certo? Nós vamos criar o CBS, que é o federal, unir aqui aqueles impostos que incidem sobre bens e serviços. Este imposto, ele vai ter uma alíquota de 12%, com a nota técnica do Tesouro e da Receita Federal. Ora, o PIS e COFINS arrecadam 400 bilhões de reais. De repente, veio o que eu chamo de um iluminado, certo? E diz que a alíquota neutra vai ser de 25%. Sim. Então, os que estão elogiando, eu gostaria só que me dissesse, como governador que sou, eu pedi, provavelmente eu não tenho entendido, qual vai ser a alíquota neutra do IBS mais o CBS? Por favor, me responda. Agora, o governo que propõe um projeto, e se o Paulo Guedes deu conta de saber que é 12% o CBS, quanto por cento vai ser o ISS e o ICMS, que arrecadam mais do que o dobro do PIS e do COFINS. Sim. ISS e ICMS arrecadam mais de 800 bilhões de reais. Então, nós sabemos que
a tarifa ou a alíquota neutra, ela vai girar em torno de 35%. Então, o 25%, eu aqui tenho a coragem de dizer que é uma mentira. Mentira. O que vai se prevalecer é uma sonegação jamais vista no país. Que com 35% no final, no destino, eu pergunto, cidadão que chega lá para consertar uma televisão, lá é R$1.000. Agora, se for com nota, é 1.350. Cidadão que chega lá na outra loja para comprar qualquer outra mercadoria. Não, é tanto, mas sem nota é 35% a menos. Então, o que eu falo é que nós precisávamos de entender, estão desenhando isso aí como se fosse algo assim, vou diminuir esse emaranhado da legislação. Imagine o pobre coitado do empresário, tá certo, que vai ter até 2033 que conviver com as duas legislações de forma conjunta. Então, por que não fez a simplificação proposta pelo Paulo Guedes e depois fazer a simplificação junto aos estados e municípios? Por que não ter essa forma respeitosa com os entes federados e nós podemos participar, a União fazendo a parte dela e nós fazemos a continuidade da reforma tributária? E não venham me dizer, tá certo, que existe modernidade em cashback e nem que existe modernidade em comitê federativo. Isso não existe no mundo. Só para concluir uma pergunta que eu gostaria de incluir no debate, por favor, é o seguinte: falam muito da guerra fiscal. Agora, interessante é que os americanos defendem, eles não chamam de guerra fiscal, eles chamam de competição de impostos. Lá é elogio. Olha, o cidadão vai para o Texas porque a tributação lá é menor do que na Califórnia. O cidadão vai comprar o iPhone dele lá no Tennessee porque é mais barato do que em Nova York. Isso lá é competição de impostos. Aqui no Brasil é guerra fiscal. Então, eu acho que essa visão é de quem realmente não conhece a realidade do Brasil, não conhece o dia a dia e são apenas teóricos, tá certo? Como eu costumo dizer, cirurgião que opera no papel. Nunca operou um paciente na mesa, não sabe o que é, quais são as complicações que podem advir. Comparar Brasil com a União Europeia é totalmente diferente. Infelizmente, o nosso tempo está mais curto hoje. Agora a pergunta é de Amanda Klein. Rapidamente, Amanda, por favor. Governador, bom dia. Pelo que eu entendi, o senhor é a favor da reforma, mas não da maneira como a reforma foi feita. O senhor seria a favor de um fatiamento da reforma, tal como proposto por Paulo Guedes, que era diferente das PECs 45 e 110, que já tramitavam desde a gestão passada no Congresso Nacional. O que seria possível, então, para aperfeiçoar ou aprimorar essa reforma que foi aprovada hoje, na sua visão? Em primeiro lugar, o relator tem a coragem de dizer qual será a alíquota neutra. Desafio o relator a dizer qual será a alíquota neutra. E pergunto, quando essa alíquota neutra chegar a 35%, que vai ser a alíquota real, eu pergunto a vocês vão defender essa alíquota neutra de 35%? Em primeiro lugar, é o desafio que faço. Ele não pode dizer que desconhece. Ele tem ao lado dele a Receita Federal, o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional. Se no governo, se o Paulo Guedes teve como dizer, olha, era 9,25, vão ser 12, porque não vai ter agora o acumulado, vai ser no destino. Então, o PIS e COFINS é 9,25, eu vou ter que passá-lo para 12. Agora, o PIS e COFINS são 400 bilhões. Agora, eu quero saber em 800 bilhões, em primeiro lugar. Então, que me diga a alíquota verdadeira. Segundo lugar, é inadmissível, inaceitável que um governador seja simplesmente ali ordenador de despesa. Retira-se dos estados fundo como da pobreza, fundo de desenvolvimento regional, como são os fundos constitucionais, fundo que nós utilizamos hoje para poder recuperar nossas empresas, nossas estradas, porque a Lei Candir destrói 100% das nossas rodovias porque não faz a compensação. Então, quando se fala em fundo, Amanda, todo governador que é de estado produtivo até arrepia, porque realmente a Lei Candir beneficia quem? As exportadoras, as trades no Brasil. E a quem interessa esta reforma?
posso te garantir, Amanda, a população vai ficar assustada, porque não teve debate de conteúdo. Poucas pessoas leram, entendem, estudaram o que está ali. É essa tristeza que me dá, porque não se pode votar de forma virtual, tá certo? Remota, uma emenda à Constituição brasileira. O beleza do Congresso é o debate. Agora, quando se perde o debate e se troca por emendas, tá certo, de repasse de 5,4 bilhões de reais para arrefecer a base, aí, e entre eles também ministérios, realmente, isso aí não mostra de maneira alguma que foi uma reforma que a população teve sequer conhecimento do que vai custar para ele a cesta básica. Em Goiás, eu cobro 7% sobre a cesta básica. E o que você vai ter agora, eu não sei qual vai prevalecer. Se é a isenção completa mesmo ou se é o cashback. Porque está lá uma dúvida enorme. Não, está isento. Então, você está isento porque é o cashback. Então, são situações que eu acho, Amanda, que precisam ser analisadas, mas estudadas. Estudar. E outra segmentação e outra grave agressão aos entes federados. É essa divisão federativa que foi feita, que sem as bênçãos dos governos do Sudeste, nenhuma matéria é aprovada no Comitê Federativo. Eu estou subordinado agora a um Comitê Federativo e estou subordinado agora ao Sudeste. Então, eu sou o sub do sub. Essa é a realidade de baixo clero que foi instalado aos governadores e prefeitos do país. Ok. Capês, sua pergunta? Bom dia, governador. Está claro que esse projeto de reforma tributária tem uma feição autoritária, tanto que ele viola o Pacto Federativo. É isso que nós, inclusive, estávamos comentando. E muitos municípios vão ter significativas perdas na sua arrecadação, principalmente aqueles que têm concentração industrial. Guarulhos, por exemplo, no orçamento de 7 bilhões, deve perder 1 bilhão de reais. O presidente Arthur Lira disse que ia trazer isso a um debate e acabou sendo aprovado em 2 turnos, surpreendentemente com uma incrível agilidade. Como se comportou a bancada de Goiás nessa votação na Câmara e como os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste pretendem se organizar para debater esse tema no Senado? Bom, eu quero dizer que eu fui parlamentar por muitos anos. Conheço aquela casa. Infelizmente, em Goiás, nós ganhamos por 9 votos a 8. E posso dizer que me deixou perplexo o nível com que os parlamentares foram submetidos à pressão, à coação, a ameaças para poderem até sobreviver dentro dos partidos ou de terem amanhã a convivência partidária. Isso é algo que não pode ser chamado de agilidade. Isso é algo que depõe contra a transparência, tá certo? De uma discussão que ela não é feita pelo debate. A beleza do Congresso é o debate. Eu me curvo à decisão do plenário. Tudo bem, tá certo? Eu vejo o quanto foi nocivo aquilo que ali foi aprovado e que está sendo aplaudido por muitos. Mas eu quero ver, e veja bem, eu já terei saído do governo. Essa reforma não vai atingir o governo Ronaldo Caiado. Entendam bem, eu não estou aqui discutindo assunto de ordem do meu governo. Eu estou discutindo o Brasil. Eu estou discutindo a condição de submissão que ficará submetido os entes federados a partir da aprovação desse comitê com esse percentual de 60% da população. Quem não tiver esse percentual, aí não muda e aprova nenhum outro projeto dentro do comitê. Então, esse comitê aí, com o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação, serão aí fundos que vão ser deliberados e cada estado sendo anemiado aí pela posição com que ele teve que definir politicamente e como eu, com muita clareza, graças a Deus, com independência moral e intelectual, discuto o tema não com interesse visando apenas o estado de Goiás. Eu estou discutindo o assunto no cenário nacional. Este é que é o ponto.
Nosso Estado vai ser perdedor, sim, vai ser duramente penalizado, mas a população, a classe média brasileira, eu quero ver como é que ele vai pagar hoje seguro, saúde, como é que ele vai pagar colégio para os filhos, como é que ele vai ter ali a manutenção do seu dia a dia nas despesas da sua casa, crescendo de mais 35% no final. Mas a quem interessa, eu quero concluir, a quem interessa essa reforma tributária? Quem é que é o grande beneficiário dela? As grandes indústrias do país, essas sim, essas mega indústrias, tá certo? Você só via a CNI o dia todo falar dela. Você não via nenhum representante de trabalhador da agricultura, do comércio, do serviço, você não via ninguém apoiar. Mas a CNI, ela o tempo inteiro é a proposta. E outro ponto, veja bem, eu trabalho enormemente, meu povo trabalha, nós produzimos mais de 30 milhões de toneladas de grãos no estado de Goiás e, de repente, tudo aquilo que eu arrecadar e que foi exportado, que a grande maioria, quase 80%, tudo aquilo eu vou entregar para trading, que nunca na vida plantou um pé de soja, de milho, e de repente vai ser a grande beneficiária. Ela é o destino final. Destino final é quem importou. Então, tudo aquilo que nós goianos aqui trabalhamos, os brasileiros produziram, tudo aquilo vai ao destino. O destino é quem? A exportadora. Esse está batendo palma hoje. Esse sim. Esse está aplaudindo. A mega empresa brasileira, que não é competitiva, está aplaudindo isso aí. Mas o povo não sabe nem o que foi votado. Se muitos deputados lá não têm ideia nem da complexidade e nem daquilo que foi votado. Essa é uma triste realidade e que eu coloco o tema em discussão e me proponho a debater. Governador, aproveitando que o senhor falou sobre essa tonelada de grãos aí no estado de Goiás, quero que o senhor fale também como que o estado vê a reforma tributária, como que o setor agro vê a aprovação dessa reforma tributária agora. Ora, o que é importante que nesse assunto seja discutido é que você não pode fatiar, tá certo? Um processo desse, você vai dizer, olha, não, tudo bem, eu aumentei aqui para 3.600.000 a renda aqui do ano, a arrecadação no ano do agricultor, para que ele amanhã não tenha que entrar nessa nova reforma tributária. Então, se calcularam, chegaram o seguinte, olha, o produtor rural que tem aí essa renda até 3,6 milhões ano, esse aí vai ficar fora. Eu não preciso entrar nessa reforma tributária. Só aí você tem 80% dos produtores rurais ou mais. São pequenos e médios. Agora eu pergunto a você, os outros 10 ou 20% terão plena aí a tributação. O que você tem que entender é que nós não podemos ficar vivendo essa situação sendo subdividida, tá certo? Sem que haja uma clareza de benefício para o setor que é responsável por 157 bilhões de dólares da exportação do ano passado, e esse ano vai aumentar ainda, que é o que segura a balança comercial. Então, de repente, você começa a fazer assim, um puxadinho para atender um voto aqui, para atender outro voto ali, mas você não discute o cerne do problema. Acho que o problema maior é nós discutirmos a essência do projeto. A essência que está contaminada por esse comitê federativo, em segundo lugar, por essa subcomitê federativo criado agora, que é o subcomitê do Sudeste, que todos nós estamos submetidos a ele, e por sermos desconhecedores das alíquotas do final dessa reforma. Ronaldo Caiado, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Grande abraço. Muito obrigado, um abraço. Tá, então, a fala do governador aqui de Goiás, governador Ronaldo Caiado, em relação a essa reforma tributária, segundo o governador, prejudicial para o estado de Goiás, prejudicial por consequência também para os municípios. Vamos aguardar, é bom lembrar que essa reforma tributária, né, a nova forma de pagar impostos, que você, eu, todos nós pagaremos, não é imediato, né? Há uma transição, há alguns anos de transição. Caiado até em sua entrevista diz que o seu governo não sentirá esses impactos ainda, ficará para o próximo governo, contudo virá essa quantidade de mudanças. Vamos ver de que forma será impactado aí no nosso dia a dia,
na opinião do governador Ronaldo Caiado, o estado de Goiás será impactado negativamente. Tivemos aí 8, até segundo o governador Ronaldo Caiado, 8 dos 9 deputados votaram favoravelmente. Se a visão do governador Ronaldo Caiado está correta, 8 deputados federais votaram contra o próprio estado, né, votando a favor de algo que vai ser negativo para o estado. Repito, avaliação do governador Ronaldo Caiado. Nós vamos continuar acompanhando aqui no Jornal A Voz do Povo, é claro, informando a você, apesar de ser um tema debatido lá em Brasília, vai impactar todos os brasileiros, inclusive nós aqui do município de Piranhas, da região.